Pare por um segundo e seja brutalmente honesto. Você tem vivido como um campeão ou tem carregado nas costas o cadáver de um perdedor? Sim, eu disse cadáver, porque essa versão derrotada de você já está morta há muito tempo, mas você insiste em carregá-la, dia após dia, como se fosse a única identidade que tivesse. Você acha mesmo que nasceu para ser medíocre, para passar despercebido, para ser só mais um, porque é exatamente isso que você tem feito: sobreviver, disfarçado de prudente, disfarçado de realista, disfarçado de tudo bem assim. Mas não está tudo bem assim. Nunca esteve. E eu sei que você sente isso. Eu sei que, quando a casa está silenciosa, quando ninguém está olhando, você se pega encarando o teto e se perguntando por que parece que tem mais dentro de você, mas nada muda. Por que nada nunca muda? Vou te contar, porque o verdadeiro inimigo não está lá fora. Ele veste a sua pele, ele fala com a sua voz, ele te convence, todos os dias, a desistir de si mesmo. É ele que sussurra, não agora. É ele que cochicha, você já tentou tanto. É ele que ri de você quando você sonha grande demais. Esse inimigo mora dentro de você e tem um nome: o perdedor que você alimenta. Duro ouvir isso, duro mesmo é viver assim. É acordar todos os dias, olhar no espelho e enxergar só um quase. Quase começou, quase tentou, quase conseguiu. Você já parou para contar quantos sonhos você enterrou só para não se machucar tentando? Quantas vezes você se escondeu atrás de desculpas bem embaladas para não encarar a vergonha de falhar? Eles te disseram para ser gentil consigo mesmo. Eles te disseram para não se cobrar tanto. Eles te disseram que você não precisava provar nada a ninguém. Mentira. Porque você tem algo para provar, sim, a si mesmo. E cada dia que você não prova, cada dia que você cede para o medo, cada dia que você aceita viver menor do que nasceu para ser, você reforça essa identidade fracassada que vem arrastando como um fardo. Olha bem para você agora. Essa é a vida que você imaginou quando era criança. Era esse o homem? Era essa a mulher que você jurou que seria? Não me diga que você sonhava em se conformar com um salário medíocre, com um corpo debilitado, com relacionamentos mornos e sonhos trancados numa gaveta. Porque eu sei que ainda existe alguém aí dentro. Alguém que sonha, alguém que sente raiva por ter se perdido pelo caminho, alguém que chora por dentro quando vê outras pessoas vencendo e pensa: isso devia ser eu. E pode ser você, mas não enquanto você continuar convidando o perdedor para sentar-se à sua mesa, para deitar na sua cama, para andar ao seu lado todos os dias, sorrindo para você enquanto te destrói por dentro. Esse impostor não é você, nunca foi. Ele é um disfarce, uma máscara que você colocou para não doer tanto. Mas já dói, não dói. E cada vez que você finge não sentir, cada vez que você diz tá tudo bem assim, um pedaço de você morre por dentro. Chega, você não está aqui para sobreviver. Você não está aqui para ser invisível. Você não está aqui para encher os bolsos de desculpas e esvaziar a sua alma. Você está aqui para ser lembrado, para ser grande, para ser exemplo. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te salvar do impostor que você mesmo criou. Ninguém vai te arrancar dessa cela. Só você pode abrir essa porta. E para abrir essa porta, você vai ter que parar de tratar o perdedor com carinho e começar a tratá-lo como o inimigo que ele é. Porque ele é. Ele te rouba todos os dias, roubando seus sonhos, seu respeito próprio, sua paz. E pior, com a sua permissão. Então me diz agora, você ainda vai continuar arrastando esse cadáver por aí? Ou vai finalmente enterrar essa versão derrotada e dar espaço para nascer o campeão que o mundo ainda não conhece? Você não precisa de permissão para começar. Você só precisa decidir. E essa decisão não é amanhã, é agora. Porque enquanto você espera, o perdedor dentro de você fica mais forte. E chega uma hora em que ele não só te derrota, ele te substitui. Ele toma a sua vida inteira. E aí, quando for tarde demais, você vai olhar para trás e perguntar: o que eu fiz comigo? Então levanta, olha para o espelho e diga alto, para que ele ouça, para que ele saiba que os dias dele acabaram. Adeus, adeus, perdedor. O dono desta vida voltou, e agora sou eu quem manda. E não esqueça,
O mundo inteiro está esperando para conhecer quem você realmente é. A única pergunta que resta é: você ainda vai esperar mais? Ou vai começar agora? Você sente isso? Não sente? Essa chama estranha, incômoda, lá no fundo, queimando enquanto você tenta fingir que está tudo bem. Ela aparece nas pequenas pausas do dia, quando a mente se cala e só sobra o silêncio. Ela sussurra que você nasceu para algo maior, que tem algo esperando por você. E por mais que tente calar essa voz com distrações, séries, redes sociais, ou até mesmo com falsas justificativas, ela não se apaga. Porque a verdade não desaparece só porque você não quer encará-la. Você acha que isso é só uma sensação, só um devaneio? Não é. É a sua natureza chamando você de volta para quem sempre foi. Porque dentro de você existe um desejo que nunca morreu. Você pode ter enterrado ele sob camadas de medo e preguiça, mas ele ainda está aí. O desejo não se cala. E por mais que tentem te convencer de que ele é perigoso, de que ele é egoísta, de que é melhor se contentar, ele não vai embora. Porque esse desejo é o que separa você dos que apenas sobrevivem. E aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer: nada vai mudar até que você transforme esse desejo em sua maior arma. Enquanto você o trata como uma ideia distante, ele não tem poder. Mas quando você o coloca no centro da sua vida, ele se torna o combustível que incendeia cada célula do seu corpo e te arrasta para frente. Mesmo quando tudo parece conspirar contra você, eles te disseram para não esperar demais de si mesmo. Disseram para não sonhar tão grande, para não se decepcionar. Mas não foi porque se importavam com você. Foi porque os sonhos deles morreram. E eles não suportam ver alguém lembrá-los do que perderam. Não deixe que a mediocridade dos outros dite quem você é. Não aceite um destino pequeno só porque eles aceitaram. Feche os olhos agora por um instante. Imagine. Imagine quem você seria se não tivesse medo de perder, de falhar, de ser julgado. Imagine como seria acordar todo dia com um propósito tão forte que você não precisa de despertador para sair da cama. Imagine andar por aí com a postura de alguém que sabe que nada nem ninguém pode parar você. Essa não é uma ilusão. Essa é a sua essência esperando por você. Pare de se esconder atrás de desculpas. Pare de negociar com a fraqueza. O desejo que arde dentro de você é a prova de que ainda há tempo, de que ainda dá para virar a história, de que ainda dá para ser inesquecível. Só que não dá para continuar tratando isso como um plano para um dia. Esse dia nunca chega. Só existe o agora. Agora é a hora de deixar o desejo ser tão grande que não caiba mais dentro de você e transborde para o mundo. Agora é a hora de parar de esperar permissão para ser quem você sempre soube que poderia ser. Você está esperando o quê? Uma certeza. Ela nunca vai aparecer. A certeza nasce quando você começa. É a ação que transforma medo em confiança. É o movimento que transforma a dúvida em força. Se você chegou até aqui, isso não é por acaso. Esse vídeo não cruzou o seu caminho para ser só mais um. Ele é um lembrete, um chamado, um empurrão. Você sente no peito, não sente? Aquele calor dizendo: vai, então vai. Chega de se contentar com pouco. Chega de assistir aos outros viverem a vida que poderia ter sido sua. Está na hora de pegar de volta o que é seu por direito. Porque esse desejo que te corrói por dentro não é um erro. É um mapa. Siga ele. E já que você decidiu não ser mais um, já que você decidiu que vai dar o próximo passo, marque esse compromisso. Clique aí embaixo. Inscreva-se. Não para mim, para você. Para deixar claro, diante de todo o universo, que você escolheu sair da sombra. Que você está pronto para tudo o que ainda pode ser. Esse é o primeiro gesto da sua nova história. E eu prometo, o mundo ainda vai ouvir falar de você. Você já percebeu como as pessoas gostam de falar em talento? Como elas adoram justificar o sucesso dos outros dizendo: ah, ele já nasceu com isso. Como se fosse mágica. Como se a vitória fosse um dom misterioso reservado a poucos escolhidos. E você, no fundo, já se pegou acreditando nisso, não foi? Já se convenceu de que talvez não tenha nascido com aquilo que é necessário para vencer. Já olhou para dentro e pensou: talvez eu não tenha o que é preciso. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém nunca te contou: isso é mentira. Não existe um gene para a grandeza. Não existe um sangue especial que corre nas veias dos vencedores.
Não existe uma mão invisível que distribui destinos privilegiados. O que existe é uma coisa só: disciplina. E a disciplina não nasce com você. Ela é construída. Ela é um músculo. E quanto mais você treina, mais ela cresce. O problema é que você tem tratado a disciplina como um castigo. Como se fosse um fardo. Como se só fosse possível ter disciplina quando a motivação aparece. Mas a verdade é justamente o oposto. É a disciplina que cria a motivação, não o contrário. E a maioria não entende isso. Por isso ela falha. Por isso ela começa cheia de energia e para no primeiro obstáculo. Por isso ela coloca metas no papel em janeiro e esquece todas elas antes do carnaval. Porque a maioria confunde vontade com disciplina. Vontade é emoção. É vapor. É instável. Mas disciplina é aço. É uma decisão que não precisa ser repensada todo dia. E você já tem provas disso na sua vida. Olhe para trás. Quantas vezes você já começou algo e parou porque ficou difícil? Quantas vezes você já se empolgou por 1 ou 2 semanas, até que a rotina, o cansaço, as desculpas começaram a sussurrar no seu ouvido? E então você desistiu. E no dia seguinte sentiu aquele gosto amargo no peito. Aquela vergonha silenciosa de si mesmo. Porque você sabia que não precisava ter parado. Você sabia que tinha mais para dar. Mas o músculo da disciplina era fraco demais. E cada vez que você desiste, esse músculo fica ainda mais atrofiado. Até que um dia ele parece não existir mais. Mas escuta bem, isso pode mudar. Não importa se você já fracassou 1000 vezes. Não importa se você tem um histórico de abandonos. Assim como o músculo físico pode ser treinado, o músculo da disciplina também pode. Só que ele não cresce no conforto. Ele cresce na resistência. Ele cresce nos dias em que você não tem vontade, mas vai mesmo assim. Nos dias em que ninguém te vê, ninguém te aplaude, ninguém acredita em você, mas você faz mesmo assim. Você já viu um corpo ser transformado em uma academia? Leva meses, anos. Dor, suor, repetição. E ninguém percebe nas primeiras semanas. Ninguém nota nos primeiros meses. Mas um dia alguém olha para você e diz: caramba, você mudou. E por dentro, você sorri porque sabe não foi mágica. Não foi sorte. Foi treino. Foi disciplina. É assim também com a sua mente. Ela precisa ser treinada. Ela precisa de repetições diárias. De comandos firmes. Ela precisa de você dizendo a ela quem manda. Porque se você não treina a sua mente, ela será treinada pelo medo, pela preguiça, pelos outros. E quanto mais você treina, mais fácil fica, mais natural se torna. Até que chega um dia em que a disciplina já não dói mais. Ela se torna quem você é. Ela se torna a sua identidade. E sabe o que acontece quando a disciplina se torna a sua identidade? Você para de negociar consigo mesmo. Você para de dar espaço para o perdedor que ainda tenta se esconder dentro de você. Porque ele não consegue sobreviver em um ambiente de disciplina. Ele não aguenta a força de alguém que decidiu, de verdade, ser inabalável. Olhe para você agora. Pense em quem você quer ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Você acha mesmo que esse futuro vai aparecer sozinho, que ele vai vir bater na sua porta? Não vai. Ele só nasce quando você decide treinar para ele. Quando você entende que não se trata de talento, sorte ou destino. Se trata de treino diário, mental, físico, emocional. E por mais difícil que pareça agora, um dia você vai olhar para trás e perceber que aquele homem, aquela mulher que você sempre quis ser já estava dentro de você o tempo todo. Só precisava ser treinado, esculpido, revelado. Você não nasceu fraco. Você só ficou fraco porque deixou de treinar, mas hoje você já sabe, disciplina é força. E força não é um dom, é uma escolha. E quanto mais você escolhe, mais forte você fica. Até que ninguém mais, nem mesmo a sua versão mais frágil, possa parar você. Você começa a entender agora, não é? Essa disciplina que você treina, que você endurece dia após dia, não é só para alcançar metas. Não é apenas para ganhar respeito, dinheiro, reconhecimento. Ela tem um propósito muito mais profundo: reprogramar a sua mente. Porque por mais que você construa músculos, acumule dinheiro, alcance status, nada vai durar se a sua mente ainda estiver programada para fracassar. Olhe ao seu redor.
Quantas pessoas você já viu conquistar algo grande só para logo depois perder tudo? Quantas chegam no topo e se sabotam, se autodestruindo sem nem perceber? É porque elas nunca fizeram o trabalho que você está começando a fazer agora, mudar a programação da própria mente. A sua mente foi treinada por anos para aceitar pouco. Ela foi alimentada por frases como não dá para ter tudo. É melhor ser modesto, a vida é assim mesmo. Ela foi domesticada para buscar conforto em vez de crescimento. Cada vez que você acreditou nessas mentiras, um novo fio foi costurado na sua mentalidade, até que você se enredou completamente em uma teia de limitações invisíveis. E agora que você já percebeu isso, a pergunta é como cortar esses fios. Como arrancar essas amarras e ensinar a sua mente a responder à grandeza, não ao medo. É aqui que entra o que ninguém te conta. Você não muda a sua mente só pensando positivo. Você não destrói crenças limitantes só lendo frases motivacionais. Isso não basta. Sua mente só entende uma língua: repetição. Ela só aprende quando você mostra, todos os dias, através de ações que as velhas crenças não mandam mais. E é doloroso no começo, porque a sua mente vai lutar para manter a programação antiga. Vai tentar te sabotar. Vai gritar que você está exagerando, que você não precisa se esforçar tanto. Vai tentar convencer você a voltar para a zona de conforto, mas você não vai. Porque você sabe que cada pequena vitória é um tijolo colocado na construção da sua nova identidade. Cada manhã em que você levanta cedo mesmo sem vontade. Cada vez que você termina o que começou, cada vez que você diz não à distração e sim ao seu propósito, a sua mente registra um novo comando: eu sou capaz. E quanto mais você repete, mais a mente acredita. Até que ela para de resistir e começa a cooperar. E quando isso acontece, algo mágico acontece também: você para de lutar contra si mesmo. Você não precisa mais convencer a sua mente a agir, ela já entende que disciplina, foco e força fazem parte de quem você é agora. Essa é a diferença entre quem só sonha e quem realiza. Os que sonham continuam esperando pela vontade de mudar. Os que realizam já reprogramaram a própria mente para que não haja outra opção além de vencer, e daqui a pouco, você vai notar, vai perceber que, sem perceber, já não pensa mais como antes. Já não duvida de si mesmo nas primeiras dificuldades. Já não procrastina como antes. Já não se trata mais de ser forte um dia ou outro. Você simplesmente é. Mas para isso você tem que começar. Tem que repetir. Tem que ter paciência. Tem que manter-se firme mesmo quando parece que nada está mudando. Porque a verdade é que está mudando. Cada dia que você resiste ao antigo, você se aproxima da sua verdadeira versão. Então faça isso por você. Torne isso um hábito, um estilo de vida, uma promessa de não voltar a ser quem era antes. Porque você não era feliz antes. Você sabe disso. E se isso está te tocando agora, se você está sentindo no peito essa vontade de continuar, essa certeza de que não quer mais viver do jeito antigo, faça disso um marco. Respire fundo e reconheça: você já começou a reprogramar a sua mente só por ouvir essa verdade. E quando sentir que essa chama está crescendo, não esqueça, curta essa chama, alimente-a. Deixe esse fogo aceso, não só dentro de você, mas também aqui. Clique aí, curta o que acabou de ouvir. Não para mim, para você. Para que a sua própria mente entenda que você validou essa decisão, que você está comprometido com essa nova história, porque cada gesto importa, até mesmo esse. E um dia, você vai olhar para trás e sorrir, orgulhoso, por ter começado aqui, por ter decidido, finalmente, que não iria mais viver acorrentado pelas velhas mentiras. E eu te garanto, a sua mente já está sentindo a diferença. Até aqui, você já percebeu algo essencial. A mente é como barro, moldável, mas só para quem tem coragem de sujar as mãos todos os dias. E a cada vez que você se levanta, mesmo sem querer, mesmo cansado, você vai moldando a nova forma, esculpindo a nova identidade. Só que existe uma armadilha perigosa, que derruba quase todos que tentam trilhar esse caminho. E talvez você já tenha caído nela antes sem nem perceber. Essa armadilha tem um nome bonito: conhecimento. E por que ela é tão perigosa? Porque para a maioria, o conhecimento vira um substituto para a ação. O mundo hoje está cheio de gente inteligente. Cheio de gente que lê livros,
assiste vídeos, faz cursos, aprende frases bonitas para postar nas redes sociais, e continua estagnada. Continua infeliz. Continua fraca. Por quê? Porque confundiram saber com fazer. Quantas vezes você já sentiu aquele pico de motivação, lendo um texto poderoso, ou ouvindo alguém que te inspirava? Você se sentiu invencível, por alguns minutos. Mas no dia seguinte, nada mudou. Você voltou a repetir os mesmos padrões. E então você pensou: eu preciso estudar mais, me preparar mais, entender melhor antes de agir. Essa é a mentira que o medo conta para você. O medo é astuto, ele não te manda parar. Ele só diz para você esperar um pouco mais, estudar só mais um pouco, se preparar só mais um pouco, até que você se afunda em informações e nunca levanta para lutar. Eu não estou dizendo que conhecimento não é importante. É claro que é, mas conhecimento sozinho é só potencial desperdiçado. É uma lâmpada desligada. Ele só ilumina quando você conecta a ação, ele só ganha valor quando você o transforma em prática, em suor, em resultado. E esse é o erro mais comum. Você acha que não está pronto porque ainda não sabe tudo. Acha que precisa dominar cada detalhe antes de dar o primeiro passo. Mas deixa eu te dizer, ninguém nunca está 100% pronto. Nunca. Porque o que vai realmente te preparar não é mais um livro, mais uma palestra, mais um vídeo. É o campo de batalha. É a realidade. É o tropeço e a superação. Tudo o que você já sabe hoje é suficiente para começar. E cada passo dado te ensinará coisas que nenhum livro jamais ensinaria. Porque teoria não forja caráter, não fortalece músculos, não lapida disciplina. Só a prática faz isso. Você já carrega dentro de si tudo o que precisa para dar o primeiro movimento. O que falta não é saber mais. O que falta é coragem para usar o que já sabe. E quanto mais rápido você agir, mais rápido vai aprender o que realmente importa. E a outra verdade dolorosa, mas necessária: quanto mais você acumula conhecimento sem agir, mais pesado ele se torna. Ele deixa de ser uma ferramenta e vira um peso. Você começa a se sentir sobrecarregado, frustrado, porque sabe o que deve fazer, mas não faz. E isso gera culpa, gera vergonha, e reforça aquela voz que diz: você não é capaz. Não deixe isso acontecer com você. Lembre-se de que o conhecimento certo só é poderoso quando aplicado. Ele não serve para te dar orgulho numa conversa de bar. Ele serve para te dar resultados, para te transformar numa pessoa diferente, melhor, mais forte. E aqui está o segredo que poucos entendem: o conhecimento não foi feito para ser acumulado, foi feito para ser gasto. Você lê, aprende e aplica. Erra, ajusta, melhora. Você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para ser perfeito um dia. Olhe para o que você já aprendeu até agora nesta jornada. Tudo isso já está em você, já faz parte do seu arsenal. A única coisa que separa você de quem você pode ser é a decisão de colocar em prática, de provar para si mesmo que você não é só mais um espectador da própria vida. Porque no fim das contas, ninguém será lembrado por tudo que leu, ou por tudo que sabia. As pessoas são lembradas pelo que fizeram. E você não veio até aqui para ser mais um intelectual sentado, colecionando teorias e justificativas para não agir. Você veio para ser um guerreiro que usa cada gota de conhecimento como munição, como espada, como força para avançar. E é assim que você vai construir algo maior. Não apenas sabendo, mas fazendo. Sempre fazendo. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Porque no momento em que você decide que o que sabe já é suficiente para começar, você dá o primeiro golpe na versão medíocre que te segurava. E a cada nova ação, você cava a cova dela um pouco mais fundo. Então não perca mais tempo acumulando o que não usa. Use o que já tem. O resto você aprende no caminho. E quando olhar para trás, vai perceber, foi sempre a sua disposição para agir, não o quanto você sabia, que mudou tudo. E quando você finalmente começa a agir, mesmo sem estar pronto, mesmo sem ter todas as respostas, algo muda. Você sente como se um véu fosse arrancado dos seus olhos, e pela primeira vez em muito tempo, a vida ganha nitidez. Porque agora você já não está mais apenas reagindo ao que o mundo te entrega. Você está criando, projetando, decidindo o que quer viver. É nesse instante que você descobre uma verdade que poucos têm coragem de encarar:
A vida que você vive hoje é apenas o reflexo da visão que você carrega dentro de você. Nada do que existe ao seu redor foi colocado ali por acaso. Todas as conquistas que você já teve nasceram primeiro como um pensamento, como uma imagem mental, como um filme secreto que você projetou dentro de si. E todos os fracassos também começaram assim, como um medo aceito, uma crença alimentada, uma visão distorcida de quem você acreditava ser. A mente é como um estúdio de cinema. O que você projeta lá dentro é o que o mundo acaba exibindo para você aqui fora. E enquanto você continuar se vendo como alguém limitado, fraco, destinado a sobreviver, sua realidade vai refletir exatamente isso. Não porque você merece pouco, mas porque você está pedindo pouco. E talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso. Talvez tenham te dito para ser prático, para aceitar a realidade, para não sonhar demais. E você acreditou. Mas agora que já começou a agir, você pode sentir, não existe nada de prático em viver com medo. Não existe nada de realista em aceitar menos do que você pode ser. Porque a única realidade de verdade é a que você decide criar. Pense bem, quando você olha para alguém bem-sucedido, você acha mesmo que essa pessoa é feita de outra matéria. Você acha que ela nasceu com alguma habilidade mística que você não tem. Não, a única diferença é que ela decidiu projetar um filme diferente dentro da própria mente. Ela não se via como alguém comum. Ela não se via como vítima das circunstâncias. Ela fechava os olhos e se enxergava forte, vitoriosa, determinada. E esse filme foi se tornando tão real para ela, que o mundo inteiro foi obrigado a aceitá-lo também. Agora é a sua vez. Você precisa aprender a ver antes de ter, a sentir antes de tocar, a se tornar antes de aparentar. Porque é assim que funciona. Primeiro você cria dentro, depois o mundo manifesta fora. E eu sei que não é fácil, porque a visão que você carrega hoje é fruto de anos de programação errada. Desde criança, te disseram quem você era, o que podia sonhar, o que devia aceitar. Cada crítica, cada fracasso, cada olhar de desaprovação gravou novas cenas nesse filme mental que você assiste repetidas vezes. Mas você pode reescrever o roteiro. E para reescrever, você precisa ter coragem de imaginar sem limites, de se permitir sonhar como se já fosse real, de se ver entrando naquela sala com confiança, de se ver conquistando o corpo, o respeito, a liberdade que sempre quis, de se ver acordando todos os dias com propósito nos olhos e fogo no coração. Quando você fecha os olhos e se vê assim, algo poderoso acontece. O medo diminui, a dúvida cala, a energia muda, porque a mente não distingue entre o que você imagina intensamente e o que já é real. Ela começa a trabalhar para transformar sua visão em sua vida. E é assim que os maiores vencedores do mundo nasceram com uma visão clara, inabalável, tão forte que nada nem ninguém conseguiu apagar. Eles não precisaram de garantias, porque já tinham certeza dentro deles. Então se pergunte agora, qual é o filme que você tem projetado todos os dias? Você tem alimentado imagens de fracasso, de medo, de limitações? Ou tem criado cenas de coragem, de vitória, de grandeza? Porque você só vai alcançar aquilo que tem coragem de imaginar. Nada além disso. Nunca menos do que isso. E não importa onde você está agora. Não importa quantas vezes já caiu. O que importa é o que você começa a projetar hoje. Porque a partir do momento em que você assume o controle do estúdio da sua mente, você deixa de ser figurante e se torna o protagonista da sua própria história. O mundo vai responder à imagem que você carrega de si mesmo. Sempre, você quer mudar o mundo à sua volta. Mude o filme que você assiste aqui dentro, todos os dias. A tela já está pronta. O projetor já está ligado. Só falta você escolher o roteiro certo e finalmente vivê-lo como alguém que nunca mais aceita menos do que merece. E agora que você já aprendeu a projetar, a imaginar com força, a enxergar dentro de si o que o mundo ainda não enxerga, é hora de ser brutalmente honesto com você mesmo. O que adianta ter a visão mais clara do mundo, se você não sabe para onde está indo? O que adianta projetar grandeza dentro da sua mente, se você não define o caminho para chegar lá? É aqui que a maioria falha. É aqui que muita gente se perde e volta para o mesmo ciclo de sempre.
Porque ter um sonho sem um plano é como ter um mapa sem destino. Você pode até caminhar, mas vai acabar dando voltas, cansado, frustrado, e no mesmo lugar onde começou. A verdade é que o fracasso não acontece por falta de desejo, não acontece por falta de talento. O fracasso nasce da falta de direção. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que passam a vida dizendo o que querem, mas nunca chegam lá? Elas querem mudar de carreira, querem conquistar o corpo ideal, querem ser independentes, querem viajar o mundo, mas tudo o que elas têm são palavras jogadas ao vento, planos vagos como fumaça, promessas para o ano que vem. Elas confundem querer com planejar, e confundem planejar com agir. O querer é só um ponto de partida. O plano é a ponte entre o querer e o conseguir. E é aí que você precisa parar e escrever, detalhar, organizar os próximos passos. Porque a mente adora clareza. Ela precisa de objetivos definidos para funcionar no modo mais poderoso possível. Se você não tem um plano, sua mente vai gastar energia demais tentando decidir para onde ir todos os dias. Você se cansa antes mesmo de começar. Você começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Você se perde. Quando você decide o que quer, traça as etapas e as coloca no papel, algo muda. O impossível começa a se tornar possível. Aquela visão que parecia tão distante se aproxima. Cada passo dado no plano te coloca 1 metro mais perto do destino. E é assim que você vence a procrastinação. É assim que você cala a voz que te dizia: não dá para chegar lá. E não espere que o plano seja perfeito. Não caia na armadilha de esperar ter tudo calculado. Porque o plano não precisa ser imutável. Ele só precisa existir. Ele vai mudar com o tempo. Ele vai melhorar conforme você avança. Mas ele precisa estar lá para te lembrar todos os dias para onde você está indo. Anote suas metas. Coloque datas. Quebre em pequenas ações. Não permita que o seu sonho seja apenas um devaneio bonito que você guarda no fundo da mente para não sentir vergonha. Dê forma a ele. Dê estrutura. Dê um caminho. E mais, reveja esse plano todo dia. Não perca de vista. Lembre-se de que cada minuto de indecisão alimenta a versão fraca de você mesmo. Mas cada passo, mesmo pequeno, alimenta a sua nova identidade. A identidade de quem decide, de quem age, de quem cumpre. E você não precisa agradar ninguém com isso. Não precisa justificar para ninguém o que está planejando. Mas você deve isso a si mesmo. Você se deve a chance de ser grande. Você se deve à oportunidade de não sair desse mundo carregando arrependimentos que poderiam ter sido evitados. E agora, enquanto você pensa em tudo isso, faça uma pausa. Olhe para dentro e seja honesto. Qual é o seu plano? Você já sabe para onde está indo ou ainda está caminhando no escuro? Se você já começou a traçar o caminho, fale sobre isso. Coloque para fora. Quando você fala em voz alta ou escreve, você materializa a decisão. Você tira a ideia do mundo dos sonhos e começa a trazê-la para a realidade. Então comente aí o que você já decidiu mudar. Não por mim, por você. Porque cada vez que você declara o que quer, a chance de cumprir aumenta. Porque você se compromete consigo mesmo. E porque talvez, só talvez, alguém lendo a sua coragem se inspire a também parar de andar em círculos e começar a escrever a própria história. Porque planos não servem para impressionar, servem para transformar. E o seu só depende de uma pessoa para começar a acontecer você. Agora que você tem um plano, agora que a estrada finalmente apareceu diante dos seus olhos, surge o maior teste de todos: a decisão. A decisão de seguir em frente ou não. Porque planos, mesmo bem traçados, são só linhas no papel até que você tenha coragem de transformá-los em passos reais. E é aqui que muitos se traem. Porque decidir de verdade não é dizer um dia eu começo. Não é prometer para si mesmo que na segunda-feira tudo muda. Isso ainda é hesitação disfarçada de intenção. Decidir é algo frio, é algo definitivo. Não tem barulho, não tem aplausos. É uma lâmina afiada que corta todas as outras opções e deixa apenas uma avançar. E você já sentiu na pele como é viver sem decidir. Já passou dias, meses, até anos vivendo como um prisioneiro da indecisão. O peso de não escolher é cruel. Ele esgota sua energia, sua confiança, seu respeito próprio. Ele te deixa refém do acaso. Você acorda todos os dias esperando que algo externo te empurre na direção certa,
mas nada acontece. E você afunda em mais um ciclo de arrependimento. Mas não é porque você não sabe o que quer. Você sabe. Você sempre soube. O que te impede de decidir é o medo de perder, de errar, de se arrepender. Você fica tentando calcular todas as variáveis, esperando que o caminho esteja 100% livre de riscos antes de dar o primeiro passo. Deixa eu ser honesto com você, isso nunca vai acontecer. Nunca vai existir um momento perfeito. Nunca vai existir um caminho sem incertezas. O mundo não dá garantias, mas ele recompensa quem decide rápido e com firmeza. Olhe para a sua vida. Cada vez que você hesitou, alguém menos preparado que você tomou à frente. Alguém com menos talento, menos visão, menos preparo, mas que teve coragem de escolher. E você ficou para trás, assistindo, sentindo um nó na garganta, tentando se convencer de que era melhor esperar. Mas no fundo você sabia que era só medo. E medo não deve ser consultado. Medo não deve ter voto nas suas decisões. Porque se você espera pelo momento em que não vai sentir medo, vai esperar a vida inteira. O medo sempre vai estar ali. E tudo bem. O problema não é ter medo. O problema é deixar que ele dite quem você é. Quando você decide, o medo não desaparece. Mas ele perde a força. Porque agora existe algo mais forte à sua escolha. Você não está mais à mercê do vento, você está segurando o leme. Você não está mais sentado esperando alguém abrir a porta. Você está chutando a porta com as próprias mãos. E isso não quer dizer que você nunca vai errar. Vai errar, sim, vai tropeçar. Vai ter dias em que vai se perguntar se fez a escolha certa. Mas isso não importa. Porque mesmo errando, você está em movimento. E o movimento corrige tudo. É no movimento que você aprende. É no movimento que você se adapta. O mundo não respeita os indecisos. As oportunidades não esperam por quem hesita. Elas aparecem para os que agem, mesmo sem todas as respostas. Pense nas pessoas que você admira. Todas elas, sem exceção, têm uma coisa em comum: decidiram rápido, com firmeza, e sustentaram suas decisões mesmo quando o medo gritava. Elas não eram especiais. Não eram mais corajosas do que você. Elas só aprenderam que a coragem não vem antes da decisão. Ela vem depois. Então agora é com você. Você já sabe o que quer. Você já tem um plano. A única coisa que falta é a decisão que corta o caminho de volta e deixa apenas uma direção possível em frente. E lembre-se, toda vez que você hesita, você alimenta o inimigo interno que quer te ver pequeno. Mas toda vez que você decide, mesmo com medo, você o enfraquece. Você prova para si mesmo que é maior que ele. Não complique o que é simples. Não prolongue o que já deveria ter começado. Não dê desculpas para a sua própria covardia. O que você precisa fazer não é difícil de entender. É só difícil de executar porque você se acostumou a ouvir o medo. Mas isso não precisa ser assim para sempre. Você pode mudar isso agora. Você pode calar a voz da dúvida e deixar que só uma voz permaneça a sua. A voz que diz: eu escolho. E quando você escolhe, você se liberta. Porque ninguém mais pode tirar de você aquilo que você já decidiu ser. A decisão é a chave. Ela abre portas que você nem sabia que existiam. E cada vez que você decide com mais rapidez, com mais firmeza, mais forte você fica. Até que um dia você olha para trás e percebe que aquele ser hesitante que você era já não existe mais. Você não é mais um refém do medo. Você é dono de si mesmo, dono do próprio caminho, dono da própria vida. E não há nada mais poderoso do que isso. Só que mesmo quando você decide, mesmo quando finalmente finca os pés no chão e escolhe caminhar, ninguém te prepara para a tempestade que vem depois. Porque o mundo não vai abrir caminho imediatamente só porque você disse sim a si mesmo. E essa talvez seja a lição mais dura que você vai ter que aprender. Só porque você decidiu não significa que vai ser fácil. Não significa que vai acontecer rápido. Não significa que as portas vão se escancarar de um dia para o outro. É justamente aqui que a maioria desiste. Porque depois do entusiasmo da decisão, vem o silêncio, vem o vazio, vem a resistência. É como se o universo te perguntasse: é isso mesmo que você quer? Então prove. E ele vai testar você todos os dias. Vai colocar dificuldades que você não esperava. Vai tirar de você as muletas que você usava para se apoiar. Vai expor todas as fraquezas que você tentou esconder. E você vai sentir medo de novo.
vai ter vontade de parar. Vai ter vontade de olhar para trás e dizer: talvez eu tenha ido longe demais. Vai se perguntar se vale mesmo a pena. E é aqui, justamente aqui, que os vencedores são forjados. Não é na decisão. Não é no início da jornada. É no momento em que tudo parece perdido, quando nada acontece como você imaginou, quando o chão parece sumir debaixo dos seus pés, mas você se recusa a parar. A persistência é o que separa os homens comuns dos que deixam um legado. Porque qualquer um pode sonhar. Qualquer um pode tomar uma decisão em um momento de empolgação. Mas são poucos os que continuam quando o brilho desaparece, quando as luzes se apagam, quando ninguém está assistindo e ninguém acredita. Você precisa entender que é normal falhar. É normal tropeçar. É normal sentir-se sozinho. Mas nada disso é motivo para parar. Nenhuma grande conquista aconteceu sem dor, sem noites mal dormidas, sem momentos em que tudo parecia perdido. O fracasso não é sinal de fraqueza. O fracasso é sinal de que você ainda está tentando. E quanto mais você persiste, mais forte você fica. Cada dia que você se levanta mesmo sem motivação, cada passo que você dá mesmo com medo, cada porta que você bate mesmo depois de ouvir 10 nãos, tudo isso está construindo a versão mais poderosa de você mesmo. A persistência te transforma em alguém que o mundo não consegue ignorar. Porque enquanto os outros param no primeiro obstáculo, você segue. Enquanto os outros se rendem às desculpas, você suporta o desconforto. Enquanto os outros se encolhem diante da dor, você se expande. E ninguém precisa acreditar em você agora. Ninguém precisa aplaudir agora. Porque isso não importa. O que importa é que você não traiu a si mesmo. O que importa é que você honrou a promessa que fez quando decidiu não ser mais pequeno. Você vai ouvir vozes tentando te desencorajar. Vai ouvir a sua própria mente tentando te convencer a desistir. Vai ter dias em que você vai duvidar de tudo. Mas mesmo nesses dias, você não pode parar. Porque a sua persistência é a prova mais forte de quem você escolheu ser. E talvez você não perceba agora, mas cada vez que você suporta, cada vez que você insiste, você inspira alguém ao seu redor. Você se torna um exemplo para outros que também estavam prestes a desistir. Você mostra que é possível. Então lembre-se, não é sobre velocidade, não é sobre perfeição, é sobre constância. É sobre manter-se de pé quando tudo em você quer cair. É sobre resistir quando todos ao seu redor já desistiram. A dor que você sente agora não é permanente, mas o orgulho de ter persistido vai te acompanhar para sempre. Porque um dia você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por não ter parado quando teria sido tão mais fácil desistir. E quando esse dia chegar, você vai entender, não foram as vitórias fáceis que te fizeram quem você é, foram as derrotas suportadas, as cicatrizes carregadas, os tropeços superados. Porque a verdadeira grandeza não é nascer forte, é não se quebrar quando o mundo tenta te dobrar. E você já provou que não está aqui para ser dobrado. Não está aqui para ser mais um que para no meio do caminho. Você está aqui para mostrar que nada, absolutamente nada, é forte o suficiente para arrancar de você a sua decisão de ser grande. A persistência é o que transforma a decisão em destino. E você já está a caminho, porque você ainda está de pé. E isso já diz tudo. E então, depois de tanto caminhar, de tanto tropeçar e levantar, você finalmente começa a entender que nunca foi só sobre você. Cada escolha que você fez até aqui, cada batalha que você enfrentou, cada lágrima que você engoliu em silêncio enquanto persistia, tudo isso construiu muito mais do que apenas um destino pessoal. Tudo isso criou um exemplo, um farol. Você percebe que, enquanto andava em silêncio, alguém observava. Um filho, um amigo, um desconhecido, alguém que também carregava um peso, alguém que também já pensou em desistir. E essa pessoa viu você, viu a sua resistência, viu a sua disciplina, viu você levantando mesmo quando parecia não ter forças. E isso acendeu uma fagulha nela também. É aqui que a ficha cai. Você não está só construindo a sua própria história. Você está construindo pontes para que outros atravessem também. Você não é apenas alguém tentando ser melhor para si mesmo. Você é alguém mostrando ao mundo que é possível, porque cada vez que você se recusa a desistir, você inspira. Cada vez que você toma uma decisão e a sustenta, você ensina.
Cada vez que você projeta uma visão maior e a torna real, você liberta alguém que ainda não acreditava. E não há privilégio maior do que esse ser a prova viva de que ninguém é obrigado a aceitar o papel que o medo escreveu para nós. Você já não é mais a mesma pessoa que começou lá atrás. Lembra, você não é mais aquele ser hesitante, preso em desculpas e medos. Você não é mais a pessoa que se via como vítima das circunstâncias. Você já não anda cabisbaixo, esperando que alguém te dê permissão para sonhar. Agora você é o exemplo, o líder, o protagonista da sua própria história. E enquanto você olha para trás e lembra de cada obstáculo, cada noite escura, cada manhã difícil, percebe que faria tudo de novo. Porque foram justamente esses momentos que te prepararam para ser quem você é hoje. Foram esses momentos que fizeram de você alguém digno de carregar uma missão maior do que si mesmo. E essa missão agora está clara. Você não pode parar aqui. Você não pode manter essa força só para você. Então, antes de seguir, faça algo poderoso, declare isso para o mundo. Marque este momento. Porque há um poder enorme em dizer: eu escolhi mudar, eu escolhi ser grande. Eu escolhi inspirar. Escreva nos comentários qual foi a maior lição que ficou para você. Diga em voz alta quem você escolheu ser a partir de hoje. Deixe todos saberem que você já não é mais o mesmo. E se essa jornada te tocou, se ela mexeu com algo dentro de você que você achava que estava apagado, curta esse vídeo agora. Não apenas para apoiar quem trouxe essa mensagem até você, mas para selar o compromisso com essa nova versão sua que acaba de nascer. E inscreva-se, porque essa jornada não termina aqui. Há muito mais à frente. Mais força para conquistar, mais batalhas para vencer, mais pessoas para inspirar. E você não vai querer caminhar sozinho. Cada palavra que você ouviu hoje foi um lembrete do que você já é capaz de fazer. Cada segundo que você dedicou aqui foi um investimento na sua própria transformação. E nem todos têm a coragem de ouvir a verdade, de encarar seus próprios limites, de escolher ser maior, mas você teve, e por isso você já é diferente, já é especial, já está à frente. Agora vá e continue escrevendo sua história como alguém que um dia decidiu que não aceitaria menos do que a própria grandeza, porque o mundo precisa de você assim desperto, inabalável, inesquecível. E nunca esqueça, você não é apenas mais um, você é a prova viva de que tudo pode ser diferente quando alguém ousa escolher a si mesmo.